Boa noite a todos e a todas. Eu sou o secretário de Planejamento Vitor Hugo. É com grande satisfação que eu dou início à LDO de 2026. Estamos aqui com o secretário de Serviços Jefferson Serradilha e de Trânsito o Sérgio Muniz. Esse é um momento muito importante de transparência e participação popular, no qual a gente convida a sociedade a conhecer, debater e contribuir com as nossas diretrizes. Agora são 16h31, 14/5/2025, e daremos oficialmente início à LDO. Vamos começar com o Jefferson lendo o regulamento. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, ao pessoal que assiste a gente aí de casa. Vou dar início à leitura do regulamento. Artigo 1º. O presente regulamento trata da audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e as alterações correspondentes nas demais peças de planejamento, PPA 2026-29, que será realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, especialmente do artigo 48, que determina que seja assegurado incentivo à participação popular e planejamento público. Artigo 2º. A audiência será realizada no plenário da Câmara de Registro, Municipal de Registro, no dia 14 de maio de 2025, a partir das 6h30. Artigo 3º. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença, que conterá nome, documento e assinatura. Artigo 4º. A audiência pública será presidida e coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Registro. Primeiro, a audiência terá um presidente e um secretário executivo. Segundo, caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação das sugestões, da organização das sugestões escritas, da elaboração da ata e da elaboração do processo devido. Artigo 5º. O presidente declarará a audiência oficialmente aberta e pedirá ao secretário que leia o presente regulamento. Em seguida, passará a palavra à equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente, que coordenará a audiência a partir de então. Artigo 6º. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição, no prazo máximo de 10 minutos. Artigo 1, parágrafo 1. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado a critério do presente. Só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamações sobre a LDO 2026 e temas pertinentes, não sendo permitido outras que tratam de assuntos estranhos à matéria. Caso estejam de acordo com o parágrafo acima, as sugestões não sofrerão a partes, réplicas ou contestações de modo algum. Artigo 7º. Após todas as explanações e explicações necessárias, será concedido um intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito e ou façam suas inscrições para a apresentação oral da mesma. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes à LDO e demais peças de planejamento. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado, caso seja necessário a critério do presidente. Fim do prazo concedido pelo presidente e de posse das propostas escritas, o secretário providenciará a consolidação das mesmas por área de interesse e fará a leitura das mesmas. Artigo 8º. Logo após a leitura das sugestões, o presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelos presentes com os secretários e técnicos envolvidos. Os secretários e técnicos discutirão cada tema, levantando, esclarecendo sua viabilidade ou não, esclarecendo ainda as novas dúvidas que, porventura, surgirem de suas explanações. Os munícipes podem fazer outros questionamentos,
até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedadas as dissensões e alterações pelas partes. Todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Não haverá possibilidade de resposta de alguma questão no momento da audiência, por falta do secretário ou por outro motivo. O diretor-geral da área deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício ao munícipe. Após todos os procedimentos legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Artigo 10º. Posteriormente à realização da audiência pública, será lavrada a correspondente ata, que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário. Artigo 11. Para a comprovação de todo o procedimento da audiência, será aberto um processo que será composto de cópia dos convites para audiência, cópia da publicação deste convite, cópia da lista de presença, cópia da ata de que trata o artigo 11º, as sugestões escritas, as respostas dos diretores fornecidas após a audiência, conforme o capítulo 4 do artigo 9º. Demais documentos entregues para o presidente na audiência e que seu critério sejam pertinentes. E 12º artigo, todas as situações não previstas neste regulamento e que, porventura, atrapalhem ou perturbem a presente audiência serão resolvidos pelo presidente. Registro, 14 de maio de 2025. Senhor presidente. Bom, retomando aqui, vamos iniciar as apresentações. Vamos iniciar com a Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente, que é a minha. Após isso, vamos passar para o Trânsito, com o Sérgio, e depois vamos para Serviços com o Jefferson. Bom, vou iniciar falando as atividades que a nossa secretaria exerce aqui no município. A fiscalização de obras de munícipes e posturas comerciais, aprovação de projetos de construção, regularização e ampliação, vistoria e emissão de habite-se, aprovação de projetos de unificação e desmembramento, laudos para emissão de alvará de funcionamento, declaração para autorização para ligação de água, acompanhamento de obras municipais, gestão do parque de iluminação pública, licenciamento ambiental, laudo de supressão e queimadas, bem-estar animal, elaboração de projetos e planilhas orçamentárias de obras públicas, gestão de contratos e obras. Agora, um pouco do que a gente já fez esse ano. Com relação aos alvarás de construção, regularização e ampliação, de janeiro a abril de 2024 foram feitos 149 e de janeiro a abril de 2025, 169. Alvarás de unificação. Em janeiro a abril de 24 foram 2 e janeiro a abril de 25 foram 6. Com relação às notificações emitidas, de janeiro a abril de 24, tivemos 670 e de janeiro a abril de 25, 701. Auto de infração e imposição de multas, de janeiro a abril de 24, 29 e de janeiro a abril de 33 desse ano. Agora, com relação aos veículos removidos, eu até pedi para colocar de janeiro a dezembro, que foram 42 veículos, e a gente só até maio já fizemos 66, né? Com relação aos projetos que já realizamos esse ano, foram a Praça dos Expedicionários, Praça da Vila Romão, que redecomos o projeto, Praça da Secap, Iluminação Pública da Avenida Castelinho, no Arapongal, Iluminação Pública da Marginal, em Peiraide, Iluminação Pública da Praça da Biblioteca, Pintura e Recuperação do Paço Municipal, Ponte Vila Romão, Pavimentação Estrada Ribeirão de Registro, Projeto de Revitalização do Parque Beira Rio, projeto com o IFAM, construção do Museu da Imigração Japonesa e a Ponte do Jurumirim, que também foi uma readequação de projeto. Com relação às unidades, principalmente de saúde, a que mais tem aqui também alguns projetos de reforma que a gente elaborou esse ano, foram reforma da UBS Centro, reforma 192, reforma do CEL Vila Nova, reforma da UPA, reforma da Secretaria de Saúde, reforma do ESF Serrote, reforma do ESF Arapongal Leste,
almoxarifado Secretaria de Saúde, reforma CAPES Jardim Paulista, reforma UBS Ribeirópolis, reforma e adequação dos zoonoses e a ampliação dos locos do cemitério, lá do nosso teto. Agora, sobre obras e não projeto, vamos em obras que a gente concluiu esse ano. Algumas foram iniciadas e concluídas esse ano, e outras que já tinham iniciado antes e concluiu agora. A que iniciamos e concluímos esse ano foram a calçada da rua Shoishono, canalização do córrego da Vila Alvorada, reposição do telhamento em escolas municipais, professor Ivete Ferraz e professor Fernando Sérgio de Campos Machado, pintura e reparos no Boulevard. As que iniciaram anteriormente, concluímos esse ano, foram a Casa Afro, os lóculos do cemitério Parque da Paz, que é no nosso teto, pavimentação da rua Jarbas Rocha, no Jardim das Bromélias, recap da rua B, Jardim das Palmeiras, e ampliação do ESF da Vila da Palha. Temos algumas obras que estão em andamento, que são a instalação de LED e manutenção da iluminação pública. Já trocamos 80% das luminárias para LED. Recapeamento da rua Juquiá. Construção da Casa da Juventude e a revitalização da Arena Shangri-La. E vamos começar na semana também, que vem, que não está aqui, é a Ribeirão de Registro. A pavimentação lá do Ribeirão de Registro. Já estamos colocando para rodar algumas atas de registro de preço para conseguir mais agilidade em alguns reparos, que é a construção do sarjetão, recapeamento asfáltico, instalação de braços de luminárias. E aqui a parte de recapeamento asfáltico são alguns convênios que o Samuel conseguiu, que vou começar falando deles. Um é de 2,4 milhões, do Paulo Correia, deputado estadual, 14 ruas. Outra do deputado estadual Paulo Correia, na verdade, é um convênio de 3 milhões, em contrapartida a gente está colocando 1,3 milhões, são 22 ruas. Do deputado estadual Alex Madureira, de 1,1 milhão, abrangendo 7 ruas. E agora um do André do Prado, que estamos fazendo com 1,2 milhões, que vamos atender 9 a 10 ruas. Eu tenho que ver se vai ser 9, ou vamos corrigir para 10 mesmo, essa daqui conseguimos aumentar uma a mais. A gente está totalizando aqui 53, vão dar 53 ruas, o valor de 9 milhões, e 10 quilômetros de ruas a recapear. Vamos abranger os bairros do centro, Vila São Francisco, Vila Nova Registro, Vila Ponce, Vila Tupi, Vila Ribeirópolis, Jardim Ipanema, Jardim América, Jardim Caiçara e Jardim IP. Com relação a córregos e drenagens, os programas Rios Vivos já conseguimos entrar, a obra começará em breve, serão 8 quilômetros de limpeza de córrego, um que é o córrego da Vila Alvorada, Rio Ribeira de Iguape, e o outro é o do Ribeirão de Registro, totalizando aí quase 4 milhões nessa limpeza. Mandamos também para o PAC de 2025 obras de canalizações da Vila Ponce e da Vila Ribeirópolis, mas ainda não tivemos retorno. Outras ações que a gente já fez esse ano foi a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, que vai impactar aí em torno de 140 mil por mês a mais para a Prefeitura. Fizemos a adequação de horários da coleta dos resíduos domiciliares, junto com o meio ambiente, com o Serradilha. Fizemos o mapeamento da cidade para saber quantas ruas precisavam ser asfaltadas totais, já temos esse levantamento, quantas vias asfaltadas, quantas não são. O fluxo de varrição, fizemos juntos para saber quantas pessoas iam ter que ter na cidade para ter uma boa varrição, quantas bocas de lobo, quantitativo de canteiro e área verde para roçada. Também fizemos o levantamento de passeios para recuperar os passeios, guias e sarjetas nas principais partes da cidade. Também estamos com parceria com o SESC para a retirada das árvores exóticas na margem do Rio Ribeira, que é ali na Praça Beira Rio, para a população conseguir ter visão do rio, que com aquelas árvores lá não conseguimos ter visão. E, futuramente, o restauro do piso da Praça Beira Rio também, que eles vão fazer em parceria com a gente. Temos aqui algumas ideias agora de projetos futuros, que é a reforma da Expo Vale,
já estamos começando a trabalhar nisso. Construção do novo estádio municipal, implantação de um parque no Jardim Caiçara, ali na área da FEPASA, construção de avenidas e recuperação do córrego da Vila São Francisco, que é esse que estou mostrando aí na imagem. A recuperação do córrego, eu digo, a gente fazer um concreto ciclópico ali naquela parte que é o gabião, para deixar como se fosse um canal, e fazer avenidas, um em cada lado do córrego, né? Ligando ali da 139 até a Joaquim Marques, que é do outro lado ali. Reforma do Centro Comunitário Jardim São Paulo, revitalização da Avenida Claregia Norte com a Jonas Banks, revitalização do Ecoparque, projeto e construção do teatro, execução de serviços de plano de prevenção e proteção de combate a incêndio nas unidades das creches municipais, recuperação do Centro Social Urbano, recuperação da DPM, pavimentação asfáltica do Jardim Esperança, pavimentação asfáltica nas marginais norte e sul da BR-116, pavimentação asfáltica na Avenida Aristides Leandro, e a interligação do Distrito Industrial a Cizenano de Carvalho, que é a Rua da Expo Vale, para o pessoal que quiser ir para a Expo Vale não precisar pegar a estrada e ir pelo Distrito Industrial. E também temos um grande projeto aí futuro, que é uma interligação viária, interligando ali todos os bairros depois do nosso teto, Jardim Paraná, Paulistano, São Paulo, todos aqueles bairros. A gente quer fazer uma interligação na Ulisses, interligando até a BR-116, e fazer um prolongamento na Gamatsuzawa, interligando a esse nosso anel aqui também. E também uma saída ali para Marginal. Agora eu vou passar, muito obrigado a todos, eu vou passar a palavra ao Sérgio, que vai dar sequência aqui com a gente. Boa noite a todos. Dando continuidade na audiência, eu vou explanar um pouco sobre a atuação da Secretaria, o que a Secretaria faz. Realiza vistorias e pareceres técnicos, atende diretamente ao munícipe, vereadores e instituições, atua na fiscalização do trânsito, organização do trânsito, a fiscalização por meio de convênio com a Secretaria de Segurança Pública, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também estamos contratando agente de trânsito também para ajudar na disciplina e organização e fiscalização do trânsito. Temos uma equipe para apoio em fechamento de vias, em eventos. Tem uma microfonia aí. Através de sinalização com cones, cavalete e viatura da Secretaria para obras de menor complexidade, né? Tá? E também, quando necessário, empréstimo de cones e cavaletes para quem está realizando pequenos eventos. Mais perto. Manutenção de sinalização tanto horizontal como vertical, com equipe própria e empresas terceirizadas, quando obras maiores. Manutenção do sistema semafórico do nosso município, feito também com a equipe do trânsito, salvo algumas manutenções que exigem trabalhar diretamente no controlador, aí é contratado, mas no restante a manutenção e a operação aqui toda com equipe própria. Gestão e fiscalização de contratos de concessão que estão na Secretaria, mais especificamente o transporte coletivo e o estacionamento rotativo, denominado Zona Azul.
Temos também a elaboração, né, de projetos para o sistema viário. Em razão do crescimento, das demandas, das alternativas de trânsito, a Secretaria elabora projetos, estudos para fazer essas alterações do sistema. Nós temos uma diretoria também que faz a parte de apoio às licitações da Secretaria. Então, uma parte técnica é feita toda na nossa Secretaria e depois é encaminhada para a Secretaria de Administração. A Secretaria participa também em conselhos municipais, tem o Conselho Municipal de Trânsito e também tem membros nos Conselhos de Segurança Pública e no Conselho da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais. Também na nossa Secretaria é feito o processamento de multas municipais. Tem uma empresa contratada, uma funcionária à disposição, onde ela realiza essa parte de relatório, todo o processamento, e faz também alguns atendimentos ao público. A fiscalização dos serviços de táxi, a fiscalização também é feita na Secretaria de Trânsito. Campanhas de educação de segurança no trânsito. Abrigos de passageiros. A Secretaria é responsável pela aquisição e manutenção dos abrigos, tanto em área urbana quanto rural. As alterações de vias, quando necessárias, para alteração de sentido, de mão única ou alteração de grande percurso, também é feito um estudo e também é submetido ao Conselho Municipal de Trânsito. Sistema de vídeo monitoramento e lombadas eletrônicas. A Secretaria faz esse serviço por meio de uma empresa contratada, onde temos câmeras que fazem leitura de placas, fazem estudo, a parte analítica, né, para avanço de sinal de semáforo, e também as câmeras fixas e as câmeras 360 graus. Atendimento ao público, nós atendemos ali na Avenida Claro Genódio de Souza, 1049. Ali tem as questões dos recursos de multa, indicação de condutor, solicitações de credenciais para idosos, PCD, solicitações de pinturas, enfim, todo atendimento ao público pode ser feito presencial ou via protocolo online, né, via site da Prefeitura. Para o planejamento 2026, temos aí planejamento de aquisição de veículo para fiscalização, ampliação da rede cicloviária, ciclovia e ciclofaixa, manutenção e ampliação das sinalizações horizontal e vertical, melhoria na acessibilidade, rampas e calçadas, melhoria do sistema viário, com novas alternativas, manutenção da fiscalização eletrônica e câmeras de monitoramento. Instalação de novas lombadas, campanhas educativas, novos abrigos de passageiros, renovação do plano de mobilidade urbana e melhoria do sistema de transporte coletivo, com ampliação de atendimento aos bairros não atendidos atualmente. Então, é isso que a gente pretende aí para o planejamento 2026. Agora, vamos passar a palavra para o secretário Jefferson. Boa noite a todos.
Eu vou ficar um pouco de lado aqui para enxergar os slides aqui, que a letra está muito pequenininha, não consigo enxergar aqui direito. Bom, vou começar, meu nome é secretário Jefferson, de Infraestrutura, vou começar falando um pouquinho sobre o nosso orçamento e também com relação aos trabalhos que são realizados pela nossa secretaria. Nosso orçamento hoje, em 2025, está estimado em 17 milhões. Eu não consigo enxergar ali. Então. Bom, enfim, em torno dos 17 milhões e meio, e eles foram distribuídos nessa sequência. E no próximo slide, o orçamento de 2026-29, que a gente passa a administrar os contratos que eram do meio ambiente, do desenvolvimento agrário, que é a triagem, a manutenção do aterro sanitário, a coleta de lixo, a coleta de volumosos e a coleta seletiva. Então, o nosso orçamento ele pulou para 23 milhões aproximadamente. Aí. Bom, a função da nossa secretaria a gente faz toda a parte da zeladoria do município, tanto urbana quanto rural. Hoje o município conta com aproximadamente quase 800 quilômetros de estrada rural, que elas têm que ser constantemente sendo... Tá, melhor aqui. Muito pequenininha. Aí, agora melhorou. Isso aí. Vai ficando velha, a letrinha pequena assim, tem como colocar óculos aí. Bom, então a função da nossa secretaria hoje é trabalhar na zeladoria municipal urbana e rural, prestando os seguintes serviços: limpeza urbana dos espaços públicos, ruas, avenidas, vielas, praças, parques e áreas verdes. Administrar e fiscalizar os serviços de coleta de lixo, reciclados, volumosos e seletivos, recicláveis. Realizar a roçada e limpeza das ruas, avenidas e estradas rurais. Realizar a limpeza e desassoreamento das valas e bueiros, melhorando a drenagem das águas pluviais. Realizar a manutenção das estradas rurais. Como eu disse antes, hoje a gente conta com aproximadamente 800 quilômetros de estradas rurais, que tem que ser feita a perenização constante. Executar podas e supressão de árvores, montar e organizar as estruturas para todos os eventos no município, dar suporte a todas as outras secretarias, e realizar serviços de tapa-buraco e administrar a manutenção dos cemitérios. Nosso quadro efetivo hoje é composto por 88 pessoas e mais 15 frentes de trabalho. Os serviços contratados e administrados pela nossa secretaria hoje: aterro sanitário, coleta de lixo, coleta seletiva, coleta de volumosos, triagem de volumosos, serviço de varrição, capina, raspagem e pintura de guia, e as roçadas de praças, parques, jardins e áreas verdes. A nossa estrutura atual hoje ela é composta pelos seguintes equipamentos e máquinas: 3 motoniveladoras, 3 retroescavadeira, uma pá carregadeira, um caminhão cargo, um rolo compactador, 3 veículos utilitário pequeno, 7 caminhão toco, 3 caminhão truque e um caminhão muque e um trator. Tudo isso para dar conta de 800 quilômetros de estradas rurais, né? Mais os serviços urbanos. O planejamento nosso para os próximos anos, aí 2026 e 2029, é melhorar um pouco a estrutura, com aquisição de novos equipamentos e também umas novas contratações para que a gente possa atender melhor essas demandas, principalmente das estradas rurais. Então, o nosso planejamento é para 2026, 2025 já, né, mas pensando em 2026 e 2029, com essas contratações e com essas aquisições de novos equipamentos,
E visando também esse novo contrato que está sendo licitado aí, que é o contrato de roçada, que nós vamos contar com aproximadamente aí mais 60 colaboradores para fazer essa roçada urbana nossa. Estamos licitando também um novo contrato de varrição, capina, raspagem e pintura de guia, que conta com aproximadamente mais de 60 colaboradores também. Contratação também de empresas. A gente está mapeando todas as áreas de alagamento, áreas que acabam trazendo transtorno aí para os moradores aqui do município. E nós temos um mapa já com essas áreas definidas, e a gente vai fazer a contratação do equipamento de uma empresa para realizar esses hidrojateamentos e essas limpezas desses bueiros e desassoreamento dessas valas aí para melhorar o sistema de drenagem do município. Bom, acho que é basicamente isso. Passo agora aqui para o presidente para fazer o encerramento. Bom, agora vamos abrir aí. Antes de eu abrir os 10 minutos para as perguntas, eu já vou responder uma que eu já acabei lendo aqui, umas perguntas. Sobre a iluminação na UPA, que veio um questionamento, a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente tira as informações, porque foi tirado aí num site um Instagram que mostra as informações da cidade aí, e foi mostrado que estava sem iluminação na UPA. A gente recebeu a informação às 7h22 e às 7h46 eu já estava com um vídeo aqui que já estava tudo funcionando normalmente lá. Tinha queimado o comando que alimenta as luminárias, mas foi reparado em coisa de 15 a 20 minutos, só que não foi postado no Instagram que posta essas notícias. Isso aí eles não postam, eles postam só quando está errado. Mas vamos abrir agora 10 minutos para a pergunta, e aí a gente aguarda aqui.
Bom, retomando, recebemos algumas perguntas. Para o trânsito, descreva a sua sugestão. Inserção de sinalização horizontal ou lombada na rua Deputado Ulisses Guimarães, próximo ao cruzamento com a RGT 265. Sugiro também a pintura das lombadas já existentes, dada a baixa visibilidade de algumas delas. Quanto a esse cruzamento, assim como temos outros pontos também de conflito na cidade aí, também iremos fazer, né, uma ação lá de pinturas, tá, das existentes, e já estamos estudando uma forma ali de melhorar, né, como diz, minimizar o risco ali. Hoje reconhecemos que é um cruzamento perigoso, com alto risco ali, então já está na nossa programação aí. Outra pergunta, ou sugestão. Aumentar o tempo do farol para a travessia de pedestres na rua José Antônio de Campos com a Avenida Clara Gianotti de Souza. Essa também é uma demanda que já surgiu também, já ouvimos aí algumas pessoas falando esse relato, o mesmo relato. Nós estamos estudando toda a reprogramação ali daquele, um conflito importante ali, né? Tem vários encontros de saída, toda a cidade chega ali naquele local, né? Então nós estamos criando algumas alternativas aí para ter menor fluxo de veículos ali. Quanto ao pedestre, ele vai demandar desse fluxo para a gente conseguir um tempo a mais ali para o pedestre passar, porque quanto mais você aumenta o tempo, é maior a caixa de espera dos veículos. Então, nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio aí. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ser feita no site oficial da Prefeitura. Lá tem um espaço para perguntas. E eu declaro às 19h17 encerrada a audiência pública do LDO 2026.